Privação de direitos à imagem, à intimidade e à privacidade. Artigo 591. A autoridade policial e seus agentes zelarão pela preservação dos direitos à imagem, à intimidade e à privacidade das pessoas submetidas à investigação policial, detidas em razão da prática de infração penal ou à sua disposição na condição de vítima ou testemunha, especialmente quando se encontrarem no recinto das repartições policiais, a fim de que a elas e seus familiares não sejam causados prejuízos irreparáveis. Artigo 592. As pessoas submetidas à investigação policial ou à disposição da Polícia Judiciária na qualidade de vítima ou testemunha somente serão fotografadas, filmadas ou entrevistadas, caso expressamente consintam, manifestando-se por escrito ou por termo, observando-se as normas correlatas editadas pelo juiz corregedor da Polícia Judiciária da comarca. Subseção 5. Da cremação de cadáver. Artigo 593. A autorização para a cremação de cadáver daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado será, no caso de morte violenta, dada pelo juiz corregedor permanente da Polícia Judiciária. Artigo 594. O pedido de cremação será autuado e instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Prova de que o falecido, em vida, manifestou a vontade de ser cremado. Inciso 2. Boletim de ocorrência policial. Inciso 3. Laudo médico legal ou declaração dos médicos legistas, no sentido da liberação do corpo para cremação. Parágrafo único. A manifestação de vontade do menor, absoluta ou relativamente incapaz, ou do interdito, poderá ser expressa por seu representante legal ou curador. 595. O pedido de autorização para a cremação de cadáver será apreciado prioritariamente pela autoridade judiciária competente. Parágrafo 1º. Nos casos de urgência, o requerimento será formulado perante a autoridade policial, que, após opinar sobre a conveniência ou não da liberação do corpo, remeterá imediatamente os autos a juízo. Parágrafo 2º. A urgência na providência decorrerá do interesse da família na remoção do corpo, ou da impossibilidade da conservação do cadáver, ou ainda de imperativo da saúde pública. Parágrafo 3º. Não se convencendo da urgência ou da conveniência da liberação imediata do corpo, o juiz ordenará o retorno do pedido de autorização à polícia, sem prejuízo de posterior apreciação do mesmo, antes da distribuição do inquérito policial. Parágrafo 4º. Com distribuição do inquérito policial, a matéria passará a ser decidida pelo juiz da vara a que competir o feito, ouvido o Ministério Público nos dias em que não houver expediente forense, igualmente pelo juiz do plantão judiciário. Artigo 596. Os pedidos de autorização para a cremação de cadáver, após a efetivação da medida ou indeferimento, serão apensados aos autos do inquérito policial ou do processo crime seja instaurado. Do juizado informal de conciliação, do juizado especial civil, do juizado especial civil e criminal, do juizado especial da Fazenda Pública, dos anexos dos juizados especiais, dos ofícios que atendam às varas dos juizados especiais, do juizado itinerante permanente, do juizado especial criminal, do juizado especial do torcedor, do colégio recursal e dos centros judiciários de solução de conflitos de cidadania e turma de uniformização. Seção 31. Disposições gerais. Subseção 1. Do funcionamento. Artigo 597. O juizado especial de conciliação, o juizado especial civil, o juizado especial civil criminal, o juizado especial criminal, o juizado especial da Fazenda Pública
e as varas de juizados especiais, os colégios recursais e a turma de uniformização funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas nos dias de expediente forense. O atendimento dar-se-á no período das 12h30 às 18h. A triagem será realizada no período das 12h30 às 17h, vedada a limitação do número de pessoas ao atendimento. Parágrafo 1º. Para os advogados comprovadamente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, o atendimento terá início às 9 horas. Aos estagiários de direito regularmente inscritos, o atendimento terá início às 10 horas, mediante a exibição de carteira de inscrição. Parágrafo 2º. A limitação expressa do caput deste artigo não obsta o acesso dos jurisdicionados às audiências e às sessões de julgamento, quando designadas para antes das 12h30. Parágrafo 3º. É autorizado o acesso de pessoas interessadas a partir das 9 horas às salas dos advogados e aos gabinetes dos promotores de justiça, instalados nas dependências dos juizados. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, ouvido o Conselho Supervisor, o Conselho Superior da Magistratura poderá autorizar o funcionamento dos juizados aos sábados, domingos e feriados, bem como autorizar horário diverso de funcionamento. Parágrafo 5º. Até deliberação do Conselho Superior da Magistratura, em sentido contrário, ficam mantidas as autorizações para funcionamento em horário diverso, capaz de melhor atender às necessidades dos jurisdicionados locais. Artigo 598. O JIC-JEC, o JEC, o JECRIM, EGEFAS e o juizado itinerante permanente serão dirigidos pelo juiz diretor, que será auxiliado e substituído pelo juiz adjunto ou auxiliar, de acordo com a necessidade, todos designados pelo Conselho Superior da Magistratura, mediante proposta do Conselho Supervisor. Parágrafo único. Os ofícios que servem às varas de juizados serão dirigidos pelo juiz titular, e se houver mais de um, pelo mais antigo, na entrância ou na carreira, sucessivamente, salvo deliberação do Conselho Superior da Magistratura, em sentido contrário. Subseção 2. Da competência. Artigo 599. Os juizados informais e os juizados especiais instalados no interior terão competência para atender às reclamações e demandas originárias das varas distritais da respectiva comarca a que pertençam, que não disponham do mesmo sistema, salvo determinação diversa do Conselho Superior da Magistratura, ouvido o Conselho Superior do Sistema dos Juizados Especiais. Parágrafo 1º. Desde que haja prévia autorização do Conselho Superior da Magistratura, as causas de competência dos juizados civis também poderão ser processadas no ofício comum dos fóruns que não possuam juizados instalados, observado o procedimento da Lei 9.099. A distribuição observará o grupo e a classe do juizado civil. Parágrafo 2º. No local onde tenha sido instalado e esteja em funcionamento o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, fica dispensada a realização do JIC pelo juizado especial, bem assim a escrituração dos livros e registros a ele pertinentes. Parágrafo 3º. Enquanto não incorporados pelos juizados civis ou pelas varas dos juizados especiais, os juizados especiais criminais continuarão a funcionar como anexo das varas criminais, utilizando-se da estrutura funcional nelas existente. Artigo 600. Nas comarcas em que não foram instalados os juizados especiais da Fazenda Pública, ficam designados para processamento das ações de competência do GEFAS. Inciso 1. As varas de Fazenda Pública, onde instaladas. Inciso 2. As varas de juízo especial, com competência civil ou cumulativa, onde não haja vara de Fazenda Pública instalada. Inciso 3. Os anexos de juizado especial nas comarcas onde não haja vara da Fazenda Pública e de juizado especial,
designados os juízes das varas cíveis ou cumulativas para o julgamento. Artigo 600-A. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153, a competência dos juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º, do referido diploma legal. Parágrafo único. A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão ser partes nos juizados especiais estaduais ou nos juizados especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8º da Lei 9.099 e 5 da Lei 2.153, devendo as ações derivadas do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas varas da Justiça Comum. Subseção 3. Dos agentes e órgãos de apoio. Artigo 601. Sendo conveniente, o presidente do tribunal poderá designar psicólogos e assistentes sociais judiciários em número suficiente para auxiliar nos serviços dos juizados especiais ou suas varas, ouvido o Conselho Supervisor. Artigo 602. O colégio recursal de uma ou várias turmas que funcione distintamente do juizado poderá contar, a critério da presidência do Tribunal de Justiça, com um grupo de apoio. Subseção 4. Dos conciliadores e mediadores. Artigo 603. As sessões de conciliação e mediação pré-processuais dos juizados especiais civis e fazendários, bem como de seus anexos, serão realizadas nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, podendo excepcionalmente ocorrer nos próprios juizados ou varas designadas, desde que o sejam por conciliadores e mediadores cadastrados junto ao núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos do tribunal e supervisionados pelo juiz corregedor do SEJUSC. Parágrafo único. O pedido de realização destas sessões nos juizados ou varas poderão ser feito pelo respectivo juiz coordenador ou titular, pelo juiz coordenador do SEJUSC, por proposta do Conselho Supervisor ou de ofício pelo Conselho Superior da Magistratura. Artigo 604. O juiz responsável pelo juizado especial ou anexo universitário poderá propor ao juiz coordenador do SEJUSC a exclusão de conciliadores e mediadores do cadastro, por meio de ofício. Recebida a proposta, este emitirá parecer e o encaminhará para o núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos do Tribunal, observando o disposto nos artigos 3º a 8º do Código de Ética, constante do anexo 3 da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 604-A. O Conselho Superior da Magistratura, ouvido o Conselho Supervisor, poderá determinar que o juiz coordenador ou titular dos juizados ou varas de juizados especiais supervisione a atividade dos conciliadores e mediadores que estiverem realizando as sessões de conciliação e mediação pré-processuais nestas unidades, atuando aquele como adjunto do juiz coordenador do centro apenas para esta finalidade. Artigo 605. Os conciliadores e mediadores prestarão seus serviços sem nenhum vínculo com o Estado e o pagamento de sua remuneração, quando cabível, far-se-á de acordo com a Resolução TJSP 809. Artigo 606. Os conciliadores e mediadores judiciais assinarão livro de presença, na qual serão consignados os horários de entrada e saída, e obrigatoriamente, ao final de cada ano ou ao término de suas funções, será expedida certidão de efetivo exercício, com menção à data de seu início, periodicidade e término. Artigo 607. A atuação do bacharel em Direito como conciliador ou mediador no sistema dos juizados especiais civis criminais e da Fazenda Pública será considerada atividade jurídica, desde que, no período de um ano, não seja inferior a 16 horas mensais.